geralmente vem um arquiteto e diz o espaço cultural, assim, assim, mas quem define o espaço cultural, quem legitima, na verdade, o espaço é o uso, e quem usa é o povo, é a população. E se você fizer um estudo, eu me lembro no tempo, ainda no início do governo, no início da gestão de Lula e Gil no Ministério, que via a história das partes que Lula queria construir, e tinha um projeto único de arquitetura, e começava a complicar, porque o Riacho Fundo, se você fizer um espaço cultural, que é uma discussão também anterior em Brasília, que foram as casas de cultura, que foram abortadas inteiramente, a gente só conseguiu, por ocupação literal do espaço A508, que hoje chama Renato Russo, mas eu continuo chamando Espaço 508 Sul, que é a grande coisa, porque eu fui um dos, né, estava dentro dessa briga. A ideia do espaço é o seguinte: quem legitima o espaço é quem vai usar. Então, se você, numa região, numa cidade onde você prevalece, por exemplo, a cerâmica, obviamente as salas de oficinas vai ter que contar com bicas, com tabuleiros maiores, e já um lugar onde prevalece a música, óbvio que será salas mais fechadas, com isolamento acústico, para que ela tenha uso contínuo. Enfim, até na discussão do espaço da Casa de Cultura, você já começa a particularizar basicamente o uso, como será usado aquilo. O equipamento, aqui é um espaço sem equipamento, obviamente é uma sala nua. Foi o nosso primeiro confronto na 508. A história da 508 é emblemática para a luta cultural do DF, porque havia uma polarização entre a Secretaria de Cultura e Educação, não havia divisão ainda, e a Fundação Cultural, daquele famigerado Rui Pereira da Silva, que foi o último filhote da ditadura, que foi o diretor da Fundação Cultural. Na verdade, ele era um feitor, porque a Fundação Cultural tinha a gestão dos próprios, então eles tinham poder, para o Teatro Nacional, para o papai e tal. E aí e o Murtinho, que estava na Secretaria de Educação, precisava vir com aquelas coisas da Unesco, aquela filosofia humanista e tal, mas que era interessante para soprar um pouco de vida ali, dar mais organicidade à máquina instalada na Fundação Cultural, que aí era radicalmente eventos, que tem uma história belíssima. O primeiro presidente foi Ferreira Goulart, o primeiro diretor Ferreira Goulart, que vinha nessa utopia brasiliense e tal, Darcy, e já que a UNB pensando, já Ferreira Goulart na Fundação Cultural, porque o UNB e Fundação Cultural seria uma só, porque o projeto da UNB era ambicioso de permear a sociedade, não uma coisa de preparação para o mercado de trabalho e tal. Enfim, e aí a estratégia usada nos anos 70 de ocupação foi o seguinte: o Murtinho tinha um sobrinho, Cláudio Prado, o Sérgio Prado, que é irmão do Cláudio Prado, que hoje é um hacker, assim, a liderança hacker do Brasil, da cultura digital, está em cima do Cláudio Prado. O Sérgio Prado, arquiteto, tinha uma geodésica, que é um sistema de construção do Buckminster Fuller, que é toda era uma cúpula, mas ela é montada e desmontada. A gente ocupou, através da Secretaria de Educação, a Escola Parque, ali, criou uma coisa chamada balão de ensaio. Aí teve um papel fundamental, o Correio Brasiliense tem a gente lá estava com um jornalista também, e o Correio tinha esse papel também. Ele pouco se lixava se tinha eventos para acompanhar, não fazia jornalismo, ele era panfletário, ele se misturava com causas e tal. Então nós lançamos um manifesto chamado Balão de Ensaio, isso tudo é história que pode ser recuperada. E o balão de ensaio era o seguinte: criar um germe, um vírus, instalar um vírus ali do lado da Fundação Cultural, que são os galpões que eram usados como depósitos da Secretaria de Finanças, e para dizer o seguinte: ó, nós queremos dar uma destinação a esses três galpões. E no balão de ensaio veio o Smetak, o próprio Gil, Gismonte, os amigos, a gente foi chamando Naná, Vasconcelos, e para concertos e encontros ali, o balão de ensaio, com essa provocação, até que a gente conseguiu ocupar os 3 galpões.
Secretaria de Finanças, e começou aí a haver essa distinção para uma Secretaria de Cultura, que seria normativa, e uma Fundação Cultural Executiva, mas que isso estivesse trabalhando dentro de uma mesma discussão de política. Então essa história do espaço, ele é fundamental, você vê como a história do espaço é importante, e lá foi o primeiro choque do equipamento, um espaço nu mesmo, uma caixa. Então equipar a 508 foi uma grande luta, e as trancos e tal, foi, até que depois veio aquela da Fundação Novo-Tiocada, que fez a reforma, e depois a informação. O que era a informação? A informação é o circuito, porque nada adianta uns espaços belíssimos, equipados, e onde não há circuito, não há trocas. E o projeto, uma vez provocado pela ocupação do balão, tinha 508, era que houvesse uma 508 em cada cidade, para que depois houvesse o circuito, para que daí houvesse a rede, que hoje é o que a gente começou a trabalhar radicalmente com redes, e é isso que legitima as ações. E essa ideia do espaço para a informação ficou muito forte quando você falou da história dos hospitais. Eu lembrei imediatamente, um período que eu tive no Sara, que eu fiquei 4, 6 anos no Sara com o Luiz Humberto, fotógrafo, onde tinha dentro do Sara um projeto cultural onde os pacientes produziam a sua arte. Então ele não só era a galeria, mas com as próprias obras dos pacientes, que era a Zezé, uma das fundadoras da arte e educação do Brasil, Pedro Rodrigues, e também um exemplo belíssimo de ocupação, que não é nem ocupação terapêutica, mas aí volta muito ao discurso também do Jorge, que é essa coisa de protagonismo do Dona Anise, doutora Anise, que é o Museu do Inconsciente, onde os pacientes são as coisas. De uma certa maneira, assim, transpor isso para a sociedade, a grande questão está aí. Uma vez tendo espaço e equipamento de informação, essas pessoas, por exemplo, nós tivemos umas experiências, um projeto abortado pelo governo Dilma, pelo próprio governo do PT, que começou que foram os pontos de cultura, que foi totalmente abortado. Por que ele foi abortado pelo governo Dilma? Porque, na verdade, os pontos de cultura são tão radicais na sua proposta, que eles pediam um novo Estado. Eu usava uma imagem assim, que o Estado é uma palavra bem concreta, né? Porque o Estado sólido, ele dá porrada mesmo, ele quebra, ele é duro, é o Estado sólido. O Estado líquido, esse ele é o liberal, ele escoa, o gasoso voa, está na linha neoliberal. Agora o Estado poroso é um Estado da compartilhamento, da troca. É esse Estado, e os pontos exigiam isso dentro do Estado. Quer dizer, isso durou um período assim, mais como um manifesto, foram 4 mil pontos. Por exemplo, uma área que eu tenho muita afinidade, que é a zona da Mata Rural de Pernambuco, em 43 Maracatus Rurais, a gente conseguiu instalar dentro dos canaviais estúdios. Então o cara sai daquele negócio de pegar um megafone, a voz é ampliada da participação e da luta. Porque ele não é mais um cara que sermão na montanha, dá uma subidinha na montanha, tem aquela audiência, está ali, está sendo multiplicado. Então isso começa a se trabalhar em rede, eles começam a filmar seus produtos, quer dizer, tinha um ponto de cultura no Rio Grande do Sul muito legal, que era Minha Vida Filmo Eu. Pode parecer uma arrogância assim e tal, não precisa de intermediários, essa briga sempre das comunidades tradicionais e antropólogos que vêm interpretar a vida para quem está vivendo, mas não soa como arrogância, mas esses grupos, eles começam a ter um protagonismo e criar a sua própria história. E o que a política pública tem que fazer em relação a isso? Exatamente a história que o Estado dispõe, mas não impõe. Ele cria as condições das circunstâncias de ação, não impõe, né? Inclusive determinar a estética disso. Inclusive nessa área acaba sendo muito curioso, porque o FAC, por exemplo, é um capítulo que tem que entrar aqui com uma semana de discussão específica do FAC do DF, porque a faca que foi enviada do FAC é fatal. É o próprio Estado querendo se usar de algo. Então o FAC é um capítulo. No seminário, eu inclusive não tenho muitos elementos, não conheço, inclusive me afastei muito do DF a partir de 2010, fiquei fora.
quando dá essa capacidade de produção, os meios de produção na mão que trabalha já era preconizado pela luta, né, dos camaradas. E hoje, na área cultural, seriam os meios de criação na mão de quem cria. Então, isso passou a ter os estúdios que explodiu no Brasil, de estúdios localizados. Os Valapitins, por exemplo, eu passei 18 dias no Xingu implantando as estúdios. Então, com isso, você passa a ter uma capacidade de ampliação da tua voz, de colocação da sua vida, do seu discurso, de ser sujeito da história, que é outro princípio fundamental na luta socialista e esquerda mesmo. De ser sujeito real da história é você ter essa capacidade de você trabalhar com essas novas mídias, esses novos suportes. E aí também entra a questão da linguagem, que é o discurso, a estética. Isso tudo começa aqui. Eu lembro muito, eu estava lembrando aqui embaixo com o Jorge, a Sinfonia das Diretas que nós fizemos, colaborei com ele. E como a Sinfonia das Diretas era um panfleto, mas tinha uma estética não convencional das esquerdas tradicionais, no discurso tradicional, o quanto isso também a linguagem é necessária. Daí o tripé, equipamento, espaço e informação, precisar do circuito, porque é o circuito que dá isso. Não, você pode dar 50 mil cursos, já quando você troca, isso dá uma capilaridade, uma força, e aí está feito o processo cultural. Independente do secretário de plantão, o secretário joga ao meio de campo, ele é um coordenador de forças. Ele não tem ali, não tem. Ai do governo que venha com políticas culturais muito engessadas, muito determinantes, que vai bater o Estado sólido. É aquele que vem pronto para dizer aos mortais as linhas, condutores. Então ele tem que trabalhar muito nesse sentido de efervescência e de provocação. Acho que essa é a primeira. Antes de passar a palavra ao Severino Francisco, eu gostaria de chamar para compor a mesa o companheiro Cacá, né, que é poeta, que é coordenador do Grupo Cultura de Classe. Por favor, componha conosco. Com a palavra, Severino Francisco. Bom dia. Prazer falar sobre esse tema, porque eu acho que Brasília está vivendo um momento muito ruim, né, do ponto de vista da visão do poder sobre a cultura. No ano passado, eu escrevi um livro chamado Da Poeira à Eletricidade, que conta a história da música em Brasília. Né? Da Poeira desde os shows que eram feitos no início da cidade, na construção, né, no núcleo bandeirante, até o rock e o rap. Né? Então, para mim, foi muito interessante ver, ter esse plano geral, né, da cultura sob o ponto de vista da música, né? E como eu acompanho há muito tempo, né, como jornalista cultural, o que eu percebi foi o seguinte, que a música tem uma expressão muito maior do que as outras artes, né? Em Brasília, na história de Brasília. Né? E tem uma expressão até brasileira. Né? Assim, nenhuma cidade, a conclusão que eu cheguei, assim, nenhuma cidade brasileira conseguiu constituir uma história da música tão rica quanto Brasília. Nenhuma capital em 50 anos. Né? Claro, o Rio de Janeiro, que deu o gênero, que deu o samba, Bahia, tudo, mas assim, cidades quatrocentonas, né? Por quê? Por que ocorreu isso? Né? E eu cheguei à seguinte conclusão, por quê? Porque haviam duas instituições muito fortes, né? O Departamento de Música da UNB e a escola, três instituições, aliás, a escola de música, né? E mais recentemente a escola de choro. Né? Então, quer dizer, a
a questão de uma política pública, não é fundamental para o desenvolvimento da cultura. Né? Agora, fazer uma outra reflexão que aparentemente se contrapõe a essa, é que apesar de... Quer dizer, Brasília tem uma história de opressão muito grande, né? Brasília foi fundada, né, uma cidade utópica, para afirmar o Brasil diante de si mesmo, diante do mundo, né? É um projeto extremamente ambicioso, né? Mas que foi abortado, né? Em 64 a gente já tem um golpe militar, né? Quer dizer, e apesar de aí os piores governos do mundo, entendeu? Assim, as piores crápulas, não é? Assim, os caras que deviam estar na Papuda e estavam no Buriti, né? E apesar disso tudo, quer dizer, a Brasília tem uma força civil, né? Muito intensa, né? Assim, a cidade conseguiu construir uma história musical assim, dos vários gêneros, né? Desde a música erudita até os gêneros populares, o rap, o rock, né? Então assim, mas voltando a esse momento, né? Assim, eu queria fazer um diagnóstico desse momento, né? Então é um momento de uma política, né, Brasil que tem passado por uma política de desinvestimento sistemático na cultura, né? E de esvaziamento, de desinstitucionalização e de desaparelhamento dos aparelhos culturais, né, das instituições que foram criadas com todas as dificuldades, né, como o TT falou, né, sempre muitas intrigas políticas e governos autoritários e tal, e aí a gente vem para um governo democrático, né, teoricamente democrático, e o que a gente vê é assim uma completa destruição, né? Assim, a gente vê o Teatro Nacional, né? O Teatro Nacional é patrimônio da humanidade, né? Assim, se o Teatro Nacional está caindo aos pedaços, agora você imagina as cidades satélites, né? Se aqui com todo o prestígio que tem, com toda a aura, com toda a pressão, né? Que se faz para que esse espaço não permaneça assim, né? Então é uma desvalorização completa. Eu não saberia definir se isso é um projeto político, não sei, mas o fato é que está ocorrendo isso, né? Os teóricos do urbanismo, né, os teóricos mais recentes do urbanismo têm falado uma concepção da cidade-negócio, né? A cidade-empresa, a cidade-negócio, a cidade-oportunidade, né? Então isso tem provocado assim, o atropelamento, inclusive, das leis de ordenação urbana, né? E isso tem afetado, inclusive, a cultura, né? Tem afetado muito a cultura, né? A gente vê que foi mencionado aqui, né? Eu acho um absurdo isso, os shows, né? Geralmente de música breganeja e axé music. As pessoas falam, você é preconceituoso, mas assim, sempre tem corrupção aí, sabe? Assim, sempre esses shows estão no Ministério Público, entendeu? Não sou eu que estou, né? Não é um juízo de valor meu, isso está sendo questionado, né? Então, eu acho assim fundamental que se pense cultura como política pública nesse momento. Porque além disso, né, existem as transformações pelas quais o mundo, o Brasil está passando, né? Assim, a pressão da indústria cultural é muito forte, né? Então eu acho que a cultura ela precisa ser reinstitucionalizada, né? A gente precisa ter instituições e ter pessoas, né? Assim,
A gente tem uma biblioteca pública, né, em Brasília que não tem livro físico, né? Eu fiz uma crônica assim, a biblioteca careca, porque eu me lembrei de um texto aquele dramaturgo do absurdo, né, Ionesco, né? Ele fez uma peça, escreveu uma peça chamada A Cantora Careca, né? Não tinha nenhuma cantora, muito menos careca, né? Então eu chamei a biblioteca careca, porque não tem livro físico, né? Coisa assim absurda, né? Que expressa bem essa situação, né? Acho que um projeto, né, de cultura tem que passar pela educação, né? A gente tem que religar novamente educação e cultura, né? Assim, eu participei até com o TT Catalão de um livro chamado Arte de Transformação. Na verdade é um livro de fotos da Lila Petrillo, né, uma fotógrafa de Brasília. Ela recolheu assim, fotos belíssimas sobre 50 projetos que trabalham com arte e educação no Brasil. É uma coisa extraordinária com essa experiência. São coisas assim, muito inventivas, né, muito ricas. E um desses projetos é o Afro-Reggae, né? Então, só para ilustrar assim, o poder subversivo e transformador da cultura, né? Assim, não sei se vocês conhecem, vocês devem ouvir falar do Afro-Reggae, né? Um projeto de arte e educação nos morros, ali no meio da zona de conflagração, no meio do tiroteio, né? Assim, agora os bandidos resolveram acabar com o Afro-Reggae, entendeu? Eles perceberam que aquilo transforma, entendeu? Que aquilo ganha, né, as crianças, os adolescentes para um outro projeto, né? Um projeto de cidadania, né? Então, até hoje, né, assim, acho que há uma tendência dos partidos, inclusive dos partidos de esquerda, a perceberem a cultura como perfumaria, né? A cultura é uma coisa, aquilo é uma viadagem lá, sabe? E a cultura, e esses projetos são os únicos projetos que estão retirando as crianças e os adolescentes do tráfico das drogas, do tráfico das asneiras midiáticas, né? São os únicos projetos que deveriam ser prioridade, né? Assim, o projeto Axé na Bahia, né? É um projeto assim, de excelência, né? Que tira crianças e adolescentes em situação de risco das ruas, né? E transforma em, assim, pessoas nobres, né? Lords, né? Você vê, eu vi assim, um garoto lá, assim, aí eu vi uma oficina, né? E aí eu voltei um ano, um lorde, tá me reconhecendo? Eu estou, assim, fiquei constrangido, não tá me reconhecendo. Mas era uma outra pessoa, sabe? Postura física, assim, dignidade, né? Assim, beleza, né? E apesar disso tudo, né? Isso não passa... não passa com prioridade pela cultura, né? E esse governo, eu acho assim, um desastre completo, né? Uma coisa assim, é um escândalo o que está acontecendo. É uma coisa assim que realmente eu também superou com qualquer expectativa pessimista, né? Porque é um desaparelhamento total, não é? Com essa história de opressão, eu me surpreendi, entendeu? Que Brasília tem uma vitalidade tão grande, né? E que seja, que é uma cidade muito rebelde, né? Uma cidade que sempre, né? É um rebelde ali, ó. O Jorge Antunes, né? Assim, com tantas manifestações, quer dizer, eu fico muito irritado se eu saio aqui de Brasília, aí eu peguei um táxi lá no Rio de Janeiro, né? Aí Carioca é folgado, assim. Doutor, tá indo pra onde? Não, você veio de onde? Veio de Brasília. Brasília, terra do mensalão, né? Mensalão não, rapaz, vocês aqui elegem aqueles vagabundos lá e me mandam pra Brasília. Aí comecei uma discussão com o cara, eu fiquei irritado. Aí ele passou assim no... Mas eu falei assim, não, ainda tem que dar uma resposta pra esse cara. Aí passou assim, ele passou assim por uma barreira policial, né? Aí eu vi que ele tava com uma bíblia assim, ele todo garotinho, né? Aí eu falei assim, meu amigo,
você sabe, aqui a polícia funciona? Ah, funciona, mas aí eles prendem e o Ministério Público solta e tal. Não funciona nada, rapaz. Aqui se o presidente, se a capital fosse aqui, o presidente ia ser o quem é aquele traficante lá? O Fernandinho Beiramar, entendeu? E vocês iam trabalhar uma vez por ano, ia ser fechado 364 dias. Não, doutor, não é isso assim não. Eu falei, como não é? Os traficantes fecham tudo aqui, cara, decretam feriado. Então, quer dizer, no entanto, Brasília tem uma história muito bonita, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso de Brasília, sabe, assim, de ler esse livro, né? De fazer esse livro, de ver esse conjunto de experiências assim, tão ricas, né? Então eu acho que isso deve ser um ponto de partida, né, para um projeto, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu volto a ressaltar que isso seja articulado com educação, né? Isso está completamente desarticulado, né? Crianças, adolescentes teriam talentos, né? Isso está completamente dissociado. Beleza. Cacá, com a palavra. Bom dia, gente. Bom dia. Eu acho que eu vou começar panfletando porque está dentro do tema e tem uma parte aqui do panfleto que eu vou querer que vocês acompanhem comigo depois. Então, passar para distribuir. Bom, bom, e começar agradecendo também pelo convite. Eu fui consultado inicialmente se toparia participar aqui pelo líder do PSTU, porque o PSTU me indicou para participar, mas o líder deixou bem claro, como eu não sou militante do PSTU, eu vim porque eles estão acompanhando uma discussão que eu tenho participado também, principalmente por meio do Fórum de Cultura e da revista Cultura de Classe. Então, em função das posições que eu tenho defendido no fórum e na revista, ele me convidou e falou, fica à vontade para colocar as suas posições lá, né? Então é importante esclarecer isso para não parecer que o PSTU concorda com tudo. Se eu disser alguma besteira, o PSTU não tem nenhuma culpa. Por minha conta. Eu acho que é muito importante num momento desse, de já estar prestes a iniciar um processo eleitoral mesmo, a campanha eleitoral, que os candidatos do PSOL sejam bem informados sobre as discussões principais que estão acontecendo nesse momento na área de cultura, para a gente evitar que um acompanhamento mais à distância, sem conhecer determinados detalhes, exponha os candidatos a algum equívoco. Então, sem dúvida nenhuma, a administração da cultura nesse governo atual tem sido uma das mais desastrosas que eu já conheci. Pode ter tido administrações piores, porque tem um monte de gente do movimento, inclusive gente do PT, falando é a pior administração que eu já vi na cultura do DF. Até gente do PT, em alguns casos, fala isso. Mas eu não quero discutir se é a pior, eu acho que deve ter havido piores, eu imagino. Mas com certeza é a mais desastrosa. Pelo seguinte, porque foi a que mais gastou dinheiro, a que mais disponibilizou, não vamos usar gastou, a que mais disponibilizou dinheiro para projetos culturais da comunidade. Olha só, hein? Foi a que mais disponibilizou dinheiro para projetos culturais da sociedade. Isso não por mérito desse governo, isso por força do FAC, que o TT acabou de falar. O FAC vai ser meu principal ponto de reflexão nesse momento. Por quê? Porque o FAC é o Fundo de Apoio à Cultura, é um fundo que obriga o Estado a disponibilizar dinheiro para projetos culturais da sociedade.
E esse fundo contava com um volume de recursos que, desde 2000, quando foi criado, era de em torno de 3 milhões de reais por ano, 4 milhões. Em 2007, 2008, estava nos 6 milhões mais ou menos. E aí, em 2008, foi aprovada uma emenda na Constituição do DF, a Lei Orgânica do DF, que é a nossa Constituição, que obriga o Estado a investir 0,3% da receita corrente líquida. Quando passou a obrigar isso, no ano seguinte, em 2009, já era 35 milhões, quer dizer, até 2008 era 7 milhões, pulou para 35 milhões o valor que o Estado é obrigado a investir. Aí, isso foi no governo Arruda. O FAC foi criado no governo Roriz. Aliás, o FAC foi criado, a primeira criação da ideia do fundo foi quando o Magela propôs, em 91, acabou de ser criada a Câmara Legislativa do DF em 91. No primeiro ano de Câmara Legislativa, o Magela propôs a criação da Lei de Incentivo à Cultura. E o Conselho de Cultura do DF, na época presidido pelo TT Catalão, chamou o Magela para discutir. Nós queremos discutir esse projeto de lei de incentivo à cultura. E o nosso ponto principal no Conselho de Cultura, né, eu participava como suplente do Conselho de Cultura na época, a nossa reivindicação principal era, olha, tudo bem criar a lei de incentivo, já existia a Lei Rouanet, na época não sei se ainda era a Lei Sarney, né, depois virou Lei Rouanet, e a gente falou, mas a lei de incentivo, ela é uma lei que o Estado certifica determinados projetos culturais para que eles possam captar recursos na iniciativa privada, mas quem toma a decisão se vai investir ou não é o marqueteiro da iniciativa privada, se aquele projeto é bom ou se não é bom para veicular a marca da sua empresa, né? Então, o interesse é mercadológico, é da empresa, o interesse não é da cultura, só há uma homologação, uma autorização inicial dos projetos, mas a decisão cabe aos empresários para tomar a decisão onde vai ser investido o recurso. E o recurso não é do empresário, é público, ele é 80%, 90% público, em alguns casos 100% público. As leis de incentivo, elas autorizam aqueles projetos a captar das empresas, somente as grandes empresas é que pagam impostos em volumes que realmente valem a pena ela investir pela lei de incentivo, e somente os artistas de nome de projeção nacional é que vão receber recursos. Então o Conselho de Cultura discutiu isso. Olha, a lei de incentivo a gente não é contra, mas ela não atende às necessidades culturais dos produtores da cidade, porque eles não são nomes de projeção nacional. Nós da cidade não tínhamos grandes nomes de projeção nacional, os que tínhamos já estavam morando no Rio de Janeiro, estava nesse processo todo. E a gente precisa de incentivar quem está fora da indústria cultural. Justamente aqueles que não têm acesso à indústria cultural é que precisam ser incentivados para que a indústria não asfixie, para que a indústria cultural não aniquile essa produção cultural mais rica do país. Bom, e como que as pessoas podem ter acesso ao recurso público sem ser por meio, sem deixar as decisões ficar nas mãos dos empresários, né? É preciso que se crie um fundo de apoio à cultura, é preciso que haja um fundo onde o recurso fique reservado exclusivamente para a produção da sociedade, que não seja para a produção cultural do Estado, seja para a produção de iniciativa da sociedade, de demanda espontânea da sociedade. Essa produção precisa ser incentivada, são as pequenas produções da comunidade, as leis de incentivo não vão atendê-las e é preciso criar esse fundo. E aí, inicialmente o Magela teve resistência, porque o processo de criação da lei já estava acelerado e tudo, e terminou porque, por um acidente de percurso, quem mandou o projeto que estava sendo formulado, as ideias foram formuladas pelo Conselho de Cultura de criação do fundo, terminou que essas ideias foram apresentadas à Câmara Legislativa por iniciativa da Márcia Kubitschek, como vice-governadora. Ela estava ocupando a cadeira de governadora e ela que mandou o projeto. E aí esse projeto de fundo foi
unificado com o projeto de lei de incentivo, e foi criada a Lei 158, naquela primeira legislatura da Câmara, englobando o fundo e a lei de incentivo. E o que interessava para a gente era o fundo, mas o fundo, naquele governo Roriz, não fluiu, não aconteceu. Em seguida veio o governo Cristóvão. Que também não investiu no Fundo de Apoio à Cultura. E aí, em 99, volta o governo Roriz, e aí, em 99, no governo Roriz, foi feita uma reforma do fundo que criou realmente esse FAC, que passou a ter 3, 4 milhões inicialmente por ano, e aí passou a ter uma pequena interferência na produção da comunidade. Depois, em 2008, essa modificação no governo Arruda, que passou a obrigar o Estado a fazer um investimento que hoje nós consideramos realmente significativos. Passou a ser 35 milhões em 2009 e vem crescendo a receita corrente líquida, e no ano passado ele era 52 milhões. Isso é um desespero para o atual governo. O desespero, porque ele tem que investir o recurso, ele é obrigado, o Tribunal de Contas deu em cima quando ele ficava enrolando, deixando os recursos irem acumulando de um ano para outro. O Tribunal de Contas obrigou a investir todo o que estava acumulado dos anos anteriores, e aí esse governo começou a passar a faca no FAC. E por isso existe um projeto pelo 57, projeto de emenda à Constituição, de novo, a lei orgânica do DF, para retirar recursos de todos os fundos. Aí nós conseguimos um acordo com os deputados e eles fizeram uma emenda para colocar o FAC na exceção, para que não retire esse dinheiro do FAC. Esse pelo deve ser votado agora, terça-feira que vem ou quarta-feira que vem. Já houve várias tentativas, mas terça ou quarta-feira que vem deve ser votado pelo 57. E nós temos uma emenda, é provável que a gente consiga salvar o FAC dessa mais terceira ou quarta tentativa de degola dos recursos do FAC. Mas o fato é, para concluir então, é que houve muito investimento nos projetos da comunidade por força da lei do FAC, porque está previsto na Constituição do DF, e o governo não conseguiu escapar disso, e apesar de ter sido o que mais investiu nos projetos da comunidade, investiu da forma mais desastrosa, e a comunidade tem enfrentado sucessivas vezes para evitar a destruição do FAC, e está por aqui, a comunidade está reagindo de forma muito frustrada com o governo por conta de todo esse esforço. Ou seja, saiu caro para o governo em termos econômicos, porque eles não queriam gastar isso, e saiu muito mais caro politicamente, porque eles foram obrigados a gastar sem querer, e a comunidade percebendo que foi sem querer. Obrigado. Eu ia falar só mais uma coisa, eu não falei. A distribuição na revista é porque na página central dessa revista tem um mapa da corrupção no DF, que fala como que os artistas são abordados para fazer o jogo da corrupção na área de cultura. Isso envolve, em parte, até o FAC também, que o governo passou a criar modalidades específicas de projetos que só se ajustam para determinado produtor cultural. Quer dizer, o projeto é dirigido para ele, criado pelo governo, mas é um mapa que a corrupção acontece principalmente nas emendas parlamentares, que aí também é outro capítulo à parte, não vamos falar hoje.